Retomando a nossa reflexão sobre a oração Pai Nosso, de acordo com o livro de Lucas, capítulo de número 11, versículos 4, versículos de número 1 ao versículo 4. Nessa primeira reflexão, nós fizemos alguns aspectos introdutórios, onde falamos que essa reflexão se baseia na divisão que o John Charles Ryle faz, uma divisão muito didática que facilita muito a nossa compreensão em relação a essa oração que muitos dos nossos irmãos têm a fazer, porque se pensam que é uma oração voltada aos católicos, mas é uma oração que Jesus ensina aos discípulos a partir do momento que um dos discípulos, ao qual o texto bíblico não menciona aqui em Lucas, dirige então a Jesus pedindo-lhe que lhes ensine a orar como o apóstolo João fazia com os seus discípulos. Essa oração tem 3 divisões. A primeira se refere ao Deus que nós servimos, é o que abordamos na primeira reflexão, e a segunda está voltada às necessidades que nós passamos todos os dias. Por exemplo, o pão nosso dá-nos dia em dia, quando Lucas disse isso. E a terceira divisão se refere aos perigos, quando diz: não nos deixes cair em tentação. Na primeira divisão, nós vimos 4 instruções importantes que Jesus deixou para os discípulos. Essas mesmas instruções, elas se aplicam a nós, nós precisamos delas. A primeira dessas instruções é que os discípulos e nós precisamos clamar ou invocar nas nossas orações que Deus é o nosso Pai. Nós dirigimos a oração ao Pai Celestial. E a segunda instrução que aprendemos é que as nossas orações, elas precisam clamar ou invocar que o nome de Deus seja santificado. E não só que seja santificado, mas em terceiro lugar, nós precisamos clamar que venha o reino de Deus, porque quando o nome dele é santificado, isso traz como consequência o reino. E em quarto lugar, nós vimos que essa oração deixada para os discípulos nos ensina a invocarmos que a vontade de Deus seja feita. E a partir desse momento já vou fazer uma introdução da segunda divisão. A segunda divisão, então, ela se refere às nossas necessidades de cada dia. Isso se encontra em Lucas, capítulo de número 11, do versículo 3 e versículo 4, parte A. É o que eu vou destacar aqui agora. O que nos diz o texto bíblico de Lucas 11, 3 e 4, parte A? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 3. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Versículo 4, parte A. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Esses dois, um versículo e meio, vai se constituir a nossa reflexão sobre essa segunda divisão em relação à oração Pai Nosso. Como eu disse na primeira reflexão, essa oração, comparando com Mateus 6,9, aqui em Lucas é uma oração muito mais breve. Mateus foi muito detalhista, em relação ao nosso irmão Lucas aqui. No entanto que a última parte dessa oração seja feita a tua vontade, não aparece aqui em Lucas, mas que aparece em Mateus e no texto original. Percebemos isso quando lemos o capítulo 11 de Lucas, comparando o capítulo 6 de Mateus, referente a essa oração. Então, aqui também Jesus ensinou algumas instruções que são muitíssimas importantes para os discípulos e para nós. São 2 instruções que nós podemos aprender com essa oração nessa segunda divisão.
Qual seria então a primeira instrução nessa segunda divisão de oração? Seria que os discípulos orassem ou suplicassem pelo pão de cada dia. Pão nosso de cada dia, isso que ele diz no versículo 3. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Nós podemos ver que isso abrange uma necessidade do agora. Jesus não estava preocupado com a necessidade futura dos discípulos, mas do agora. Nós precisamos orar pedindo a Deus que nos dá o pão de cada dia. Isso talvez se refere a outras coisas, não só o pão. Pode se referir às necessidades básicas e fundamentais da vida do ser humano. Então, isso também nos lembra lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 11 a 21, que se trata do maná, o povo de Deus, quando se encontra no deserto, depois que sai do Egito, Deus manda colher uma porção do dia. Se alguém colhesse uma porção a mais que sobrasse para outro dia, teria que estragar. Deus estava ensinando o povo a ter uma dependência em Deus de maneira completa. Algumas pessoas se preocupavam: se eu não guardar para amanhã, não vou ter. Mas esse maná é o pão de cada dia, não precisava levar muita coisa para guardar. Essa ideia de dependência, só devemos colher o suficiente. Nós precisamos do necessário só para hoje, não o excesso. Nós vivemos numa realidade em que as pessoas se preocupam muito com o excesso, com o ter muito, com o sobrar. Temos medo dessa ideia de faltar amanhã, mas aqui Jesus está nos ensinando essa dependência do dia a dia, não se preocupar com amanhã. As pessoas, nós trabalhamos com excesso, para quê? Para ter o acúmulo, o sobrar. Isso é a preocupação do ser humano. Como se pode ver, as pessoas têm muito medo do futuro a presente. Eu tenho percebido essa ideia no meio juvenil, as pessoas jovens têm medo do futuro. O que será? O que acontecerá comigo daqui a um ano, o mês que vem? As pessoas se preocupam mais com o término do estudo, o início do estudo, com o emprego, com relação ao preparo. Então parece que as pessoas não se consideram o momento em que vivem. Eu estou me preparando aqui, mas a minha cabeça está lá no futuro. Como eu vou ser? O que acontecerá comigo? Será que vou ter carro daqui a 2 anos, casa, tudo mais? Essa preocupação excessiva com relação ao futuro, o amanhã, está muito cheio, assim, no meio dos jovens. Incríveis jovens que são evangélicos, que conhecem a verdade, que a Bíblia diz que não devemos andar ansiosos com relação a essas coisas. Mas isso acontece conosco, somos humanos, pessoas que pensam mais no amanhã, a hoje, na próxima semana que é esta, próximo mês que é este mês. Por que não pensar agora? Por que não se focar no meu preparo? Isso que Jesus disse para os discípulos lá em Mateus capítulo 6, a partir dos versos 31 a 34, que eles não deveriam ficar preocupados perguntando o quê? O que comeremos? O que vamos beber? O que vamos vestir? Olha só, todos esses verbos aparecem no futuro. Jesus está dizendo: vocês não precisam se preocupar com o amanhã, com o próximo ano, daqui a 2 anos. O que vocês vão vestir amanhã? O que vão comer? Mas ele disse no versículo 34 que não devem ficar preocupados com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si. Basta cada dia do seu mal. Cada dia cuidará dele mesmo. Então, a nossa preocupação não se deve envolver
esses aspectos do futuro. A gente deve se preocupar agora, nesse momento, como eu estou com Deus, o que é mais importante que eu preciso nesse momento. Amanhã pertence a Deus, amanhã não me pertence. Certa vez eu assisti uma reportagem em que mais de 70% dos jovens entrevistados disseram que estavam com medo do futuro presente, estavam preocupados em relação ao emprego, ter casa, carro, essas coisas. Poucos estavam preocupados com o momento atual. A maioria está preocupada com o futuro. As pessoas têm medo do futuro, mas não preparam o momento atual, não se preocupam com agora. Então, nós precisamos saber que precisamos de coisas, mas em primeiro lugar, precisamos buscar o reino de Deus. É isso que Jesus disse em Mateus 6:33. Buscar primeiro o seu reino, depois todas essas coisas. Quais coisas? Coisas que ela havia referido no verso anterior. O que bebemos, o que comemos, o que vestimos. Ele nos dará quando de fato nós buscamos primeiro o reino de Deus. Calvino vai chamar essa ideia da providência oculta de Deus, o que em outro aspecto podemos chamar de graça comum. Essa providência oculta é que faz com que Deus cuide das pessoas, ou seja, Deus cuida das pessoas através dessa providência oculta. Até as pessoas que não se importam com Deus, a graça, Deus se providencia meios cuidando dessas pessoas. Da maneira que Ele abençoa os crentes, Ele abençoa os ímpios também. Por exemplo, sol, chuva, Ele dá para todo mundo. Isso é a graça comum. O mundo não entende, não percebe essa ideia de que é a providência oculta de Deus que o sustenta. Acaba atribuindo isso à sorte ou ao acaso. E Calvino não aceita essa ideia de sorte ou acaso, como eu também não acredito. Acredito sim, é a providência oculta. Deus cuida das pessoas, mesmo que essas pessoas não percebam. É Deus que os sustenta e que protege essas pessoas, os dando pão de cada dia. Então, essa é a primeira instrução que podemos aprender nessa segunda divisão, a partir da descrição de Lucas. E a segunda instrução que Jesus deixou para os discípulos, também para nós, é que os discípulos precisavam orar e suplicar pelo perdão dos pecados. É isso que se vê no versículo 4, parte A, quando diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Então, isso é algo fundamental que todo ser humano precisa. Pedir perdão do pecado, principalmente ser humano cristão, ele precisa disso todos os dias. Isso envolve um pedido, uma confissão também, é o reconhecimento da necessidade, porque o homem é pecador, nesse sentido ele faz um pedido através da graça divina. Deus nos ouve, Ele quer que façamos essa oração, porque Ele nos atende. O pecado, então, é uma dívida que nós temos para com Deus, o qual o homem jamais poderá pagar. Não podemos pagar essa dívida, mas é pelo sangue do Cordeiro. É através desse sangue que nós temos a redenção. Mas precisamos, dia após dia, pedir que Deus nos perdoe os nossos pecados. Quando olhamos Mateus 6:9, ele traz a palavra aqui, dívida, enquanto Lucas, ele traz aqui palavra pecado. Isso mostra a mesma ideia aqui, a mesma ideia.
não tem a diferença. Aliás, é o Lucas que trata de dívidas, enquanto Mateus trata de pecado. Mateus usa aqui a palavra amartia, enquanto Lucas usa aqui a palavra ofelema. Tudo isso tem a ver com a ideia do pecado, a ideia de dívida, a ideia de não alcançar o alvo, não chegar ao lugar que se deveria chegar, a ideia de ofensa. Nós ofendemos a Deus, então precisamos pedir perdão a essa ofensa que nós cometemos em relação a Deus, porque nós quebramos a sua lei. Então daí a necessidade de pedirmos perdão dos pecados. Isso se faz através da oração diária. É através da oração. Mateus, assim como Lucas, nos trazem essa ideia de que o perdão se alcança só para aquelas pessoas que também perdoam. Isso que Lucas diz: perdoa-nos, porque nós também perdoamos aqueles que nos devem. Nós perdoamos os nossos devedores. Se nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam, com certeza Deus não nos perdoará. Precisamos dessa ideia antes de desejar que Deus de fato nos perdoe, e deve se emanar dentro do nosso coração o desejo de perdoar. Perdoar é fácil? Não é fácil, mas nós queremos que Deus faça isso para nós, e se torna difícil que isso saia da nossa parte para com aquelas pessoas que nos ofenderam. Para aquele que professa Jesus como Senhor e Salvador, perdão então não deve ser uma opção. Eu vou ver se consigo perdoar, eu vou ver se te perdoo. Isso não deve acontecer. O que deve acontecer é que perdão é uma obrigação constante a nós. Deve ser um exercício da nossa fé em Cristo. Porque se Deus em Cristo nos perdoou, a consequência desse perdão é que nós devemos perdoar os outros. Quantas? Muitas e muitas vezes Pedro tinha essa dúvida. Jesus disse: perdoai 70 vezes 7, 490 vezes. Ou Jesus está dizendo para Pedro: perdoa de maneira infinita, porque perdão de Deus se manifestou em nós de maneira completa. Nós não tínhamos condições, não temos essa condição de pagar essa dívida, essa quebra de lei, essa ofensa. Ninguém tem essa condição. Então, aqui encerramos essa nossa reflexão, concluindo que nós, como cristãos, citando aqui John Charles Ryle, o pão e a misericórdia diária são, sobretudo, as principais coisas que nós, homens, precisamos. Rico é aquele que as possui. Sábio é aquele que não se envergonha de orar e suplicar por estas coisas. A verdadeira vida de fé consiste, então, em rogar diariamente por novos suprimentos de todas as nossas necessidades. Todos os dias devemos rogar ao Senhor para que, de fato, supra as nossas necessidades. Não esqueça, nessa segunda divisão, aprendemos que nós devemos suplicar pelo pão de cada dia, não pão de amanhã, pão do próximo ano, de hoje, de agora. E nós devemos também suplicar para que Deus nos perdoe. Essas duas coisas são fundamentais no que se refere às nossas necessidades do cada dia. Que Deus nos abençoe.
Amém.